sobre esse lançamento que a gente vai veicular para mais de 1.000 pessoas nesse evento. Além das apresentações, né, sobre o produto, todo o trabalho que está sendo feito aí há alguns meses. Ok? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só ver, porque tem que mandar. Apareceu. Porque tem o áudio, né? Se não mandar, vocês não vão escutar. Estão vendo minha tela? Sim. Então vamos lá. Então, pessoal, eu sei que compartilhando a tela aqui acaba ocorrendo alguns travamentos, né? Mas só para vocês terem noção e estarem aí na mesma página, que aqui 2 semanas estaremos aí nesse grande evento aí, fazendo o lançamento, e foi uma bela oportunidade aí apresentar para vocês e para que todos fiquem aí na mesma linha. Ok? Nossa, Só falar um pouquinho aí também, Cássio. pode ficar à vontade, pessoal. Nós vamos lançar agora o MVP, né, do projeto. Então, assim, o Locavia ainda não está 100% desenvolvido nessa nova plataforma. A gente estima aí, na verdade, não medimos isso ao certo, mas a gente estima aí que tenha uns 60% do sistema já nessa nova plataforma, né? E aí, atualizando a turma aí da parte técnica, então, o sistema ele foi todo desenvolvido seguindo aí as melhores práticas de mercado, né? Então, dividido em módulos, seguindo a parte de microserviços, também toda a parte de DevOps, né? Com CI/CD, então toda a parte de inspeção de código, testes automatizados, deployment automático. Então, todas essas melhores práticas, né, de DevOps aplicadas. O back-end é Node, né? Em Node.js, aí não só em JS, mas já trabalhando bastante aí com TypeScript, ou praticamente quase tudo em TypeScript. Front-end em Angular, né? Também, que são as tecnologias que dentro da Info aí, né, a gente tem utilizado. E a gente vem com uma novidade, né, que vocês viram a marca do UX Win, né? O que é o UX Win? UX Win é uma marca que nós registramos, então é uma marca da Infosistemas, e a gente está entrando aí também em processo de patentear a tecnologia, que é uma metodologia de UX, né, de User Experience aí, que foi desenvolvida
né, com o nosso time de UX, a Ana, o Igor, né, também a contribuição da Luísa, que não está aí com a gente mais, também toda a equipe do Front, né, junto com o Felipe Marconi, que é o líder do projeto, e também com a participação muito forte do Marcelo, né, nosso CEO, que investiu muito do tempo dele também para trazer uma usabilidade diferenciada no produto, né? Então, vocês vão ver que tem alguns recursos muito legais aí no LocaView Web, no intuito realmente de trazer algo muito moderno, com uma interface fácil, intuitiva, né? E com uma usabilidade muito boa, porque quem aí já trabalha com legado, com LocaVia, né? Todos sabem aí o quanto que a gente foca em usabilidade, em facilitar a vida do usuário. Muitas vezes até pagamos o preço por isso, né? A turma da Localiza sabe bem aí, às vezes os recursos começam a ficar pesados, porque a gente sempre favoreceu muito o usuário. Então, a ideia é a gente manter esse favorecimento, essa facilidade para o usuário, mas com performance. Então, assim, já foram feitos vários testes de cargas aí já no LocaView Web, a gente já simulou aí cenários com mais de 10 mil usuários utilizando o sistema, com uma ótima performance, então é algo que vem realmente para revolucionar o mercado aí de mobilidade, né? Principalmente o segmento de locadores de veículos. Então, só queria dar essa palhinha aí também para dar uma atualizada aí em você sobre tecnologia. Agora pode tocar a bola aí, ô, Rafael. Marca o gol aí. Obrigado. Fica à vontade, Rafael. Obrigado, gente. Boa tarde, né? Ainda não é boa noite, né, gente? Então, boa tarde. Aqui já tá quase chovendo, então fica escuro, né? Aí já viu. Aqui já tá chovendo. Aqui já tá caindo um pé d'água. Pois é. Enfim. Dá uma palavrinha a mais aí, porque a gente conhece, o pessoal aí conhece o Locavia de mercado, né? Sabe o tanto que ele é completo. E realmente o sistema que já está praticamente todo pronto, assim, os principais módulos, né, que a gente trabalha no Locavia de mercado, que os clientes mais usam, né, a gente consegue já fazer esse go live, né, essa apresentação sem problemas, né, e assim, o que vai faltar mesmo são alguns complementos, que, por exemplo, eu acho que do tempo que eu entrei na Info para cá, foi o que os clientes pediram para a gente inserir. Mas o básico já está praticamente pronto. Então, vamos começar aqui. Preparei uma apresentação. Olha para mim se está Apareceu, eu te certinho para falo. mim. Compartilhou? Compartilhei. Vê se Apareceu. Vocês estão me ouvindo agora? Bom. Falou? Estamos ouvindo. Abriu. Certinho. Beleza? Então, aqui começar. Eu acho que eu ia falar um pouquinho sobre a ferramenta, mas eu acho que o Gusto já introduziu. A gente trabalhando com Node e TypeScript, né? Então, já vou falar aqui o que nesses 3 meses que eu tenho trabalhado aqui no Locavia Web, que eu percebi de mudança em relação ao Locavia de mercado, né? Então, a gente mudou um pouquinho o cadastro de empresas. Antes, a gente tem muito problema no Locavia de mercado, que é aquela questão de filial, franquia, cliente que quer cadastrar várias empresas, cliente que quer cadastrar várias unidades. E aí a gente fica assim, gente, como é que a gente vai padronizar para um, para outro? A gente não acha aquele meio termo, né? Acaba que, na maioria das vezes, funciona para um certo tipo de cliente e não funciona para outro, né? Então, a gente eliminou isso no Locavia de mercado. No Locavia Web, gente. Então, a gente tem um cadastro único, né, de uma organização. E essa organização ali, o cara cadastra as unidades dele, né? Então, se for empresa, se for franquia, vai ser tudo unidade agora, entendeu? Eu vou demonstrar isso ali para a gente na tela mesmo, para vocês verem como é que ficou. Cadastro de diversos taxas e proteções também. A gente chegou
até lá no Locavia de Mercado mesmo, a gente já tinha conversado, né? O grande Saulo que está aí com a gente hoje pode até confirmar isso, que ficar diferenciando, né, essas questões de proteção, de taxa, é muito trabalhoso. Então, a gente pegou e unificou tudo. Tudo vai ser um diverso do contrato. A locação é o valor dela ali, mas aí vai ter os diversos do contrato, né? O que entra nesses diversos? Tem 3 tipos de classificação hoje em dia, mas a gente pode criar mais, não tem problema, dependendo da necessidade do cliente. Então, a classificação do serviço adicional vai ser um diverso, ela vai ser uma taxa ou uma proteção. Isso tudo vai ser adicionais do contrato, né? Então, esse é um do diferencial. A gente eliminou também a questão da proteção e da taxa, fica cobrando a parte. Cadastro de pessoas, a gente fez, entre aspas, um Big Data, né? A ideia é a gente trabalhar com um banco de dados para vários clientes, né? Então, por exemplo, em vez de ficar aquele 300, né, 400 clientes numa Amazon só, um banco de dados só, a gente trabalha com um banco de dados só, e esses clientes vão cadastrando as pessoas dentro do sistema. Então, se tem CNPJ ou se tem CPF, se ele cadastrou o cara como fornecedor ou como cliente mesmo, né, como CPF, ele vai cair nessa tabela de pessoas e ali vai ser um Big Data. Então, cliente X cadastrou lá Rafael, né? O cliente Y vai ter acesso, não é um acesso direto, mas dá para a gente pré-carregar várias informações, né, desse Big Data e fica até mais fácil. O CRM também, que mudou um pouquinho, né, a questão do atendimento, para a gente facilitar. Aquele atendimento nosso lá no mercado estava bem carregado, né? Lá dava para cadastrar várias coisas que, sim, cliente usa, tem cliente que usa específico, tem cliente que não usa quase nada de lá. Então, a gente pensou mais na questão do atendimento mesmo, por exemplo, o cara está ali, está com o pneu furado, precisa ligar para o call center lá e já faz o cadastro rápido do atendimento, como se fosse um helpdesk mesmo. Então, mudou um pouquinho. Os pagamentos e recebimentos a gente simplificou bastante, né? Em vez de ficar gerando vários registros para um mesmo título, né? Por exemplo, uma fatura que eu for dividir de 12, 13 vezes, ficar gerando 13 recebimentos, 13 pagamentos. Não, é um único registro. Tá. Oi? E o único registro, e ali ele tem as suas parcelas, né? Eu vou mostrar isso tudo para vocês. E os contratos de terceirização e frota, que é praticamente o que a gente fez ali nos últimos anos de mercado, que é o contrato por placa. A ideia é a gente não ter mais aquela questão do contrato por grupo, né? A gente o cara faz o cadastro do contrato ali, da locação, da terceirização, beleza, mas cada contrato ali vai ter seu valor, né? Cada contrato ali vai ter sua taxa, seus respectivos serviços adicionais, porém, ele pode ser faturado em grupo, né? Ou individual, não importa. Então, eu vou iniciar aqui já mostrando que tem de diferente. Eu fiz um login aqui, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só pegar o endereço. O endereço é esse aqui. E credenciais são essas. Aí, pode ficar à vontade para logar, viu, gente? Pode mexer, não tem problema não. Isso aí a gente já fez teste de carga bem alto ali e tá funcionando bem. Então, vamos lá. Aqui é o nosso login inicial, né? Nosso Locavia Web, tudo certinho. Beleza. Inicialmente ele está logando na posição da frota, mas a ideia é a gente desenvolver o Power BI, né? E logar já direto lá no dashboard, financeiro, veículo, contrato ali. A gente vai desenvolver mais essa parte depois da apresentação, né? Lá no fórum.
Então, a gente vai colocar mais atalhos, né, para ficar bem dinâmico mesmo. Mas, inicialmente, a gente loga na posição da frota e, assim, o que o Gusta falou, as ferramentas que eu, quando eu cheguei, fiquei impressionado que, nossa senhora, se estivesse no local de mercado, ia ficar ótimo. Isso aqui, inicialmente, ó, é uma mão na roda, gente. A gente pesquisa aqui veículos. Me dá aqui todos os módulos que tem veículo, que estão relacionados ao veículo, o que eu quero fazer, tá vendo? Isso aqui é bom demais. Então, vamos lá. Eu vou cadastrar um veículo, né, um ativo. Aí eu não preciso ficar navegando aqui, por exemplo, cadastro, ativos, veículo, beleza, cai no mesmo lugar. Se eu vier aqui digitar veículos, ó, foi, beleza? Aqui o cadastro de veículo tá da mesma forma, mas eu vou demonstrar como é que estão as ferramentas, né? Basicamente, todos os módulos, né, todos os formulários estão caindo nessa listagem. Então, a gente primeiro lista os veículos que tem cadastrado, que eu posso listar a quantidade que eu precisar aqui, né? Se eu for para outro modo, proposta de locação, e voltar em veículo, ele é bem responsivo, né? Ele lista para a gente aqui tudo que cai. Por exemplo, se eu tiver aqui nessa tela de veículos, né? Vamos abrir uma outra tela de veículos aqui, ó. E vou fazer a edição desse aqui, que é mais rápido, né? Então, vou colocar aqui. Teste 4455. Faltando aqui, nota fiscal. E salvei. Aqui já salvou para mim. Aqui, se eu der uma navegada, já sai, tá vendo? Já carrega. Então, não vai ter aquele problema de um usuário estar editando e o outro lá pegou e modificou, fez uma modificação, né? E travou o Locavi. Não existe isso aqui, né? Então, já resolve bastante para a gente. Então, voltando que eu ia mostrar aqui, cadastro da empresa. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou. Então, a empresa aqui, a gente cadastra, tem as organizações, a organização é uma só, né? Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui a Infosistema como organização, né? Ela vai ter um CNPJ principal, um endereço, um contato, beleza, tranquilo. Aí, dentro da Infosistemas, eu vou cadastrar as empresas dela, beleza? Aqui no Infoprimor, ele é um usuário só dessa Infosistemas, mas aqui tinha mais empresas cadastradas. Então, por exemplo, vou cadastrar uma empresa teste aqui. Vou gerar um CNPJ aqui. Endereço. Outra coisa também é importante a gente falar, né? Aqui em cima tem os menus, né? Que são as abas lá que vai trocando no Locavia. Então, como se a gente tivesse as abinhas de cada sistema, de cada formulário, né? Aqui em cima. E o que a gente manteve o asterisco, né? O que for obrigatório inserir, ele não deixa salvar até eu fazer a inserção, né? E aí ele fica com esse asterisco aqui. A gente já está pensando numa forma de avisar o usuário antes do que tem para fazer, né? Então, de passar, sei lá, passar o mouse aqui e falar, olha, ainda tem isso para cadastrar. Aí a gente vai ver, tá olhando como é que a gente pode fazer. Gerar um CEP aqui. 1, 2, 3. Adicionar um contato. Ok. Aí ele já permite eu salvar, tá vendo? E aqui ele vai cadastrar, por exemplo, a empresa lá tem várias filiais ou várias franquias, né? Ele vai cadastrar dentro dessas empresas, dessas. Vai ser sempre só a unidade, né? Vai ser só as empresas, não vai existir mais unidade
Então, a ideia é a gente unificar mesmo para descomplicar, né? Cadastro de diversas proteções. Aqui, ó. Nos cadastros, locações, eu acho mais fácil, diversos. Adicionais. Serviços adicionais. Beleza. Essa questão aqui, eu vou explicar para vocês como é que está funcionando. Eu cadastro um serviço adicional, ele vai ter 3 classificações, né? Ele vai ter a classificação de adicional, proteção e taxa. Eu vou mostrar depois no contrato como é que vai funcionar. Então, o adicional, ele cadastra normal, como o cálculo por diária ou não, né? Inclusão automática no contrato ou não. Cobrar uma diária a mais se tiver hora extra. Isso aqui é um parâmetro de empresa, a gente passou para diversos, né? E os valores, eu insiro os valores dele aqui. Então, por exemplo, para cada empresa aqui, ó, eu consigo fazer diferenciação dos valores. Isso também a gente conseguiu fazer nas tarifas, eu vou mostrar para vocês também. Então, por exemplo, em vez de ficar cadastrando X tarifas para cada empresa, a gente cadastra uma tarifa e diferencia só os valores dela, né, para cada empresa ali. Sem ter que ficar replicando tarifa para cada unidade, isso aí vai simplificar bastante para a gente. Então, beleza, a gente coloca aqui o grupo econômico. Também eu consigo diferenciar pelo grupo, tá vendo? E os valores. Aí, se esse GPS, por exemplo, for mais caro para o grupo de luxo, eu coloco ali R$200. Talvez. Proteção. Deixa eu te mostrar para vocês como é que a proteção tá. Diferente, mesmo esquema de cadastro, né? Classificação, a gente coloca proteção. Só que quando eu vou adicionar os valores, eu tenho aqui a empresa, o grupo, a mesma coisa, o valor. E aqui o que ele vai cobrir, né? Se é casco, terceiro, ocupantes. E a partir disso aqui, ele vai inserir lá no contrato com as condições específicas dele. Mas também vai ser um adicional. E taxa também é o mesmo esquema. Quando a gente vai inserir taxa, ele desabilita a parte de valores, a taxa é uma só, né? E aí ele coloca a taxa ali para inserção no contrato. Então, se for uma taxa de lavagem, né? Ele coloca ali a taxa de lavagem, tem que ser sempre o valor fixo ali. Bom, vamos lá para o contrato, para eu mostrar para vocês como é que vai ficar o cadastro do contrato. Contrato de locação. Então, beleza. Cadastrei ali as minhas tarifas, os meus veículos, o meu cliente, né? Eu coloco aqui. Vou abrir um contrato aqui pro Fagner. Vamos ver o Fagner aqui. Aqui a data a gente consegue, né? Cliquei aqui no set, primeira vez. Aí ele já arrasta para mim aqui, ó. Não, eu não estou clicando no mouse, beleza? Ele já arrasta para mim e eu já consigo colocar aqui, já insere a data para mim automaticamente, beleza? O horário eu tenho que mudar, né? Então vamos supor que eu peguei 8 horas e vou devolver às 18. Na matriz, seleciono o veículo aqui. A partir disso, tá vendo que eu preciso do veículo para eu selecionar a tarifa e os adicionais, né? Por quê? Para eu selecionar o adicional de cada valor, eu preciso primeiro do veículo selecionado, né? Então vamos lá. Coloco um econômico aqui. Go. Confirmei. Seleciono uma tarifa. Isso aqui está bem barato, eu vou colocar ela aqui. E aqui já, depois que eu seleciono a tarifa aqui para mim, isso aqui, ó, o orçamento. Isso aqui é uma mão na roda aí, muita gente gosta desse orçamento, né, os clientes do mercado. Então, esse orçamento aqui, já depois de selecionar a tarifa, já vai facilitar muito para a pessoa que estiver cadastrando o contrato, né? Então, eu insiro o condutor aqui, que é obrigatório. Condutor principal. Eu posso adicionar mais condutores, isso aqui é um diferencial também, lá no Locavia eu posso colocar só um, né? Então aqui eu posso colocar quantos condutores eu quiser. E isso aqui também, ó, é uma coisa que é legal de falar, que está presente praticamente no sistema todo. Os 3 pontinhos, ele abre uma nova aba do veículo,
eu não tenho o condutor que eu quero ali, beleza? Ele vai abrir para mim uma nova aba, e aí eu cadastro aqui o condutor que eu preciso. Pegar um CPF aqui. Data de nascimento. Endereço aqui é obrigatório. Pegar um CEP. Gerou aqui para mim. Tá vendo que tá bem rápido, né, gente? Teste. Aqui as documentações dele, né? Então, teste mãe, teste pai, CNH aqui. Vamos gerar uma aqui. Número de registro, que pode ser qualquer coisa. ICMG, categoria, município Belo Horizonte. Pá. Horizonte. E salvei. Assim que eu salvo o teste aqui, ó, se eu voltar ali, ó, posso até fechar essa aba aqui de condutor, não vou cadastrar mais. Pesquisei aqui, ó, já aparece para mim. Muito responsivo. Beleza, cadastrei os condutores aqui. Os serviços adicionais, os que eu coloquei lá para inserir no contrato, né, já apareceu aqui, mesmo esquema que acontece no mercado. Então, coloquei aqui, ó, proteção a terceiros, o valor dela. Normalmente isso aqui é pré-carrega. Deixa eu ver por que não pré-carregou. Proteção. Ela é uma taxa. Isso aqui. Mudei errado, gente. Então, deixa eu colocar uma proteção total aqui. Proteção total. Não, é plus que é proteção. Valor unitário dela aqui tá caro, mas vamos lá. Continuei aqui, ela já vai adicionando aqui para mim no resumo, tá vendo? Colocar a forma de pagamento, mesmo esquema lá do mercado, adiantamento. Garantia, né? Ela não gera nenhuma assim, não gera nenhum dividendo para o cara fazer a cobrança, né? No caso. Adiantamento, eu posso gerar fatura antecipada e pagamento só depois que eu fechar o contrato, né? Mesmo esquema lá do mercado. Fechar. Não. Deixa eu só pôr aqui uma forma. O valor, vou pagar R$ 1.959,16. Ok. As observações e gravo o contrato. Então, aqui o contrato está aqui para mim na lista, né? Aí eu tenho as ações aqui. Praticamente todo o menu do Locavia, né, vai ter essas ações aqui. E isso resume basicamente aquelas ações que ficam, né, na parte de cima, né, do Locavia de mercado. Então, a gente vai fazer as ações do formulário individual, né? Por exemplo, o contrato lá na aba de contrato, individualmente eu tenho lá abertura, fechamento, etc. E a gente faz tudo aqui nessas ações agora. Então aqui eu consigo substituir o contrato, cancelar, deletar, eu consigo consultar ele, né? Ele já vem aqui para mim na opção de visualização, editar. Os faturados aqui também tem os bloqueios, tá vendo? Mesmo esquema, reabrir, imprimir. Então, vou fazer uma impressão aqui para vocês verem. Essa aqui é uma impressão de base, né? A ideia é a gente passar o mesmo esquema das tags, ou até melhor, né? A gente estava até conversando sobre isso. As tags gerou um pouquinho de confusão lá no Locavia de mercado, então talvez a gente melhorar, a gente tem que conversar sobre como a gente vai fazer a questão do próprio cliente inserir o contrato dele, de modo a facilitar mais para a gente, né? Para a gente
não ter muito problema. Então, esse aqui é um layout base. Hoje, praticamente todo o contrato está vindo muito básico, eles colocam só aquelas cláusulas enormes. Então, a nossa ideia foi simplificar o máximo possível mesmo. Então, aqui é o contrato aberto, né? Aqui tem as diárias dele, as diárias extras. O que eu não coloquei, por exemplo, taxa, eu não coloquei no contrato. Ele não imprimiu aqui na linha para mim, tá vendo? A ideia é a gente realmente não imprimir o que não tiver. Então, por exemplo, se eu não coloquei proteção, ele não imprime a proteção para mim, que ele veria vazio, né? Não teria essa linha. Só mesmo que o cliente contratou. Na questão de layouts, com essa aplicação, isso é muito, muito mais tranquilo de fazer. Então, dá para a gente fazer praticamente todo assim, né? E beleza. Então, aqui a gente conseguiu gerar os contratos, né? Agora eu vou para a parte de faturamento lá para vocês verem. Então, vamos lá. Mesmo o faturamento tá mais ou menos igual, parecido, né, com o locável de mercado. Aqui a gente pega aqui, dá uma nova fatura. Aqui é o número, o código do contrato, a gente pega o que a gente colocou lá agora. Então, deixa eu ver aqui os contratos que a gente colocou. Esse é o número de contrato 3. Peraí. Vou fazer o faturamento dele. Não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver por quê. Grupo de contrato 0. Pegar um grupo aqui. Não tem grupo. Ok. Aqui eu adiciono os valores. Aqui a gente diferenciou também aqui. É o seguinte. Lá a gente tem as cobranças muito fixas, né? Então, por exemplo, vou fechar aqui. Lá na fatura a gente tem os campos fixos lá, diversos, KM excedente, motorista, taxa, tudo muito fixo, né? E isso às vezes o cliente, né? A gente está implantando uma empresa, o cliente não usa taxa de serviço. O cliente não usa proteção, a proteção dele é toda inclusa, né? Então, isso aqui a gente consegue já manipular a fatura melhor, né? Então, por exemplo, as locações a gente consegue colocar um valor aqui, tudo inserido, né? Eu quero faturar só diversos. Coloco aqui valor de diversos. Modo a simplificar o mais possível, né? Simplificar o faturamento de melhor forma possível. Então, coloque aqui uma forma de pagamento. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Imposto, não. Valores. Coloquei. Forma de pagamento. Ah, tá. Tem o resto aqui, né? Então, o total deu 220. 220. Deixa eu ver se tem mais algum valor para ser faturado aqui. Deixa eu ver por que aqui. Mas aí, você que está lançando os valores, mas você já não tem um contrato, um faturamento no final do mês daquele contrato? Por que você está colocando os valores? Não, nesse caso aí é o contrato de grupo, né? Eu fiz um contrato hack aqui. Então, se eu vier aqui no contrato de grupo, tem aqui, ó. Esse aqui tem os grupos de contrato. Aí é outra ferramenta, né? A gente tem o faturamento para o contrato hack, a gente faz a fatura manual. Tem a ferramenta que faz o faturamento dela em grupo, né? Deixa eu pegar ela aqui. Ah, tá. Aqui são os grupos de contrato. Aquele contrato que eu fiz é um contrato hack, né? Então, inicialmente, a gente tem que faturar ela na mão mesmo, né? Teria que vir aqui na fatura, faturamento, e gerar uma fatura para ele.
Agora, para o contrato de terceirização, aí tem a questão de todo mês, né? A gente vai fazer a renovação e o faturamento dele. Então, aqui me lista os grupos de contrato que a gente tem aqui, beleza? Aqui em cima, normalmente, vem os menus vinculados ao próprio contrato. Então, por exemplo, um grupo de contrato. Eu tenho vincular contratos aqui, que está junto, reajustar valores. Faltou aqui o faturamento de contrato. Mas aqui, no financeiro, faturamento, faturar grupo de contrato. A gente lista eles aqui, tá vendo? Pega, calcula, fez o cálculo do contrato, beleza, fecho ele, vou fechar o contrato, mesmo esquema do Locavia, e faturo ele. Vou fazer o faturamento desse cara aqui para vocês verem como é que o financeiro ficou. Beleza. Agora a gente vai no contas a receber. Recebimentos. Então, eu gerei aqui o contrato, eu fiz o faturamento dele. Então, vamos visualizar ele aqui. No recebimento, eu gerei um título só, que é o RC0003, de recibo, né? E aqui dentro dele está listando as parcelas. Então, por exemplo, se eu voltar lá no faturamento. Faturar. Financeiro. Faturamento. Grupo de contratos. Grupo de contratos. Esse cara aqui. Vou calcular novamente, fechar. Eu vou colocar aqui uma parcela aqui, cartão de crédito. Vou parcelar de 12 vezes, para vocês verem como é que simplificou bastante a questão do financeiro. Deixa eu gerar um cartão aqui. Cartão de crédito. Acho que não vai colar, não. Vai colar, não. 53464944. 44954331. Beleza. Vou pôr 21, 11, 23. E... Ok, gerou para mim aqui. Recebimentos. Gerou só um título, beleza? E esse título aqui com 12 parcelas. E aí a pessoa, né, o financeiro responsável, vai quitando as parcelas que ele for baixando, né, na contabilidade dele. Então, editar aqui, eu pego aqui e quito ela. Vou quitar a primeira. Então, aqui a gente coloca as opções aqui, o que tiver obrigatório, conta corrente, e confirma. Opa. Só mudar a data de recebimento aqui. Colocar dia 15, vou pôr amanhã aqui, já dá. Data de recebimento inferior à data de emissão. Data de recebimento é essa. Então, vou receber amanhã. Beleza. Já resolve. Beleza. Aí, depois que eu quitei a primeira parcela do título, ele salva. Beleza? O pagamento também acontece a mesma coisa. A gente consegue fazer um pagamento com várias parcelas. E faz a quitação de cada parcela, né? Cada título ali. Isso eu acho que vai simplificar bastante a questão de visualização até da contabilidade, né? Para a gente fazer a exportação para os clientes lá da nossa contabilidade. Deixa eu ver o que mais mudou aqui.
cadastro de pessoas, eu acho que eu já falei, diversas proteções, não, cadastro de pessoas aqui, ó. Vamos lá. Ô, Rafa, Oi. só uma dica, que o nosso tempo vai ficar apertado aí, né? Muita coisa, né? Sim. Nossa, é coisa demais. Dá uma pincelada, né, aí sobre os módulos e os principais recursos aí que você tem visão, né? Assim como você mostrou ali o resumo, a parte de pesquisas, né? Como é que vai Sim, sim. funcionar o cadastro de filhos aí, né? Dentro dos formulários principais, para a gente conseguir mostrar mais os recursos, porque realmente o operacional aí a gente não vai conseguir evoluir muito, porque é pouco tempo, né? Eu quis falar muito do que mudou, mas realmente mudou até bastante coisa, né? Mas isso aqui eu acho que ficou bem legal. Tem um recurso que ficou excelente, que eu acho que eu acho que o suporte vai ficar até louco, né? Que é a questão dos processos do Locavi. O processo aqui, vamos supor, aquele cliente que chega ali, ó, como é que eu cadastro a venda do veículo? Ele liga hoje, né? Vai ligar amanhã também. Você sabe que vai ligar segunda-feira que vem, falando como que vai cadastrar a venda do veículo, né? Isso aqui a gente bolou, né? Na forma de auxiliar mesmo o CS lá, e até a implantação também na questão do cadastro. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou editar esse aqui só para vocês verem. Eu crio um processo de um passo a passo, né? Um manual ali de como que vai fazer o cadastro de cada processo do sistema, um fluxo mesmo. E ali eu coloco um título ali, beleza? E adiciono as etapas dele. Cada etapa ali, ó, eu coloco uma descrição, né? E a URL do formulário. A URL do formulário é esse finalzinho aqui, viu, gente? Vocês vão perceber que cada aba que abre nova aqui tem um finalzinho diferente. Enfim, esse aqui é um fluxo de cadastro de contrato, por exemplo. Se eu der um executar processo aqui, ó, ele vem para mim aqui, lá em cima, um passo a passo mesmo, um manual ali de como fazer o cadastro, né, do contrato, né, aqui no caso. Então ali, ó, ele fala para mim, põe a descrição ali de como que eu coloco na aba principal, etc, etc, e aí eu tenho as opções aqui de ir para o formulário. Quando eu vou para o formulário, ele já cai para mim aqui lá em contratos, e aí o cliente pode vir aqui, é assim que coloca, beleza, eu coloquei filial aqui, vamos para a próxima etapa. Aí ele vê se tem reserva, se tiver aqui a reserva cadastrada, legal, vou colocar aqui a reserva. Qual que é a próxima etapa? E assim vai, até ele concluir a etapa aqui. Concluir etapa. Tá vendo? Eu consigo orientar o cara em todos os passos de como fazer um processo, né? Aqui. E aí aqui ele finaliza para mim, fecha o fluxo. E pronto, aí ele salva aqui e fechou. Isso aqui é uma ferramenta que dá para a gente cadastrar praticamente todos os fluxos, né? Que a gente tem no Locavia aqui. Se tiver um fluxo específico, a gente cadastra para o cliente específico. Dá para a gente utilizar como treinamento também, né? A ideia é assim, lógico que a gente dá o treinamento pro pessoal e fala, olha, se tiver alguma dificuldade, tem aqui, ó, o fluxo para você seguir, né? E aí a gente faz o cadastro, que é a implantação, o CS consegue fazer o cadastro desse fluxo aqui. E aí o cara, ligou lá, quero desmobilizar um veículo, executa o processo aí para desmobilizar. É rapidinho, você consegue entender como é que faz, beleza? Essa aqui é uma ferramenta legal que a gente criou aí. E acho que, sim, de ferramenta que ficou... tem a questão dos hubs também. Os hubs a gente ainda não implementou, né? Está na questão da segunda fase ali de implementação do Locavia, mas a gente separou, né? Então, por exemplo, em vez de ficar criando botão dentro de formulário, dentro de outro, a gente separou os hubs aqui, então cada hub ali faz um
um processo diferente. Lógico que eles vão ter integrações com os formulários, mas fica mais padronizado, né? Então, o Locavia tem seu processo, quer mexer com algum hub, quer baixar alguma multa, né? Ou fazer uma integração contábil, vem aqui nos hubs do Locavia, que são os anexos, né? Do Locavia, os gadgets, que a gente integra com o Locavia. Acho que de ferramenta, contratos, terceirização de frota, falei de pagamento, né? Acabou que você passou rápido pela tarifa lá também, né? A tarifa mudou bastante, né? Ficou bem legal, né, Rafa? Sim, E sim. destaque também para a reorganização do menu, né? O menu também ele foi reorganizado até seguindo uma linha do que o CS já trabalha na parte aí de implantação e treinamento. Então Isso. também deu uma boa organizada aí no menu também, né? O menu foi organizado aqui da forma mais alinhado, né, com o que cada módulo faz, né? Aí a gente conseguiu diferenciar aqui as tabelas e tem um segmento aqui, né? Abre uma terceira coluna aqui e a gente vai inserindo as informações. Tá bem dinâmico. Eu acho que, assim, vai ser bem difícil um usuário ter alguma dificuldade, sabe? Além dos menus, né? Tem a questão do menu da pesquisa aqui, que a gente consegue fazer pesquisa direta aqui. Eu consigo, por exemplo, trabalhar com várias abas, né? Então, vamos supor, eu coloco aqui na aba de nessa aba aqui uma posição da frota. Como eu falei ali, se qualquer cadastro que é feito, ele cai diretamente ali no cadastro, né? Na responsividade, então aparece aqui para mim. Cadastrei um novo veículo, deixa aqui na posição da frota. Posição da frota. E etapa aqui. Aqui. Abri outra aba e veio comigo o fluxo, tá vendo? Então a gente tem que realmente concluir aqui. Fechar fluxo. Então, coloquei aqui a aba da posição da frota. Eu consigo trabalhar com a aba de contratos aqui tranquilo. Vejo que qual que é o veículo que tem aqui. Cada locação que tiver vai caindo ou acrescentando o veículo aqui. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, peguei veículo aqui, ó. Vou cadastrar o CMK, venho na outra aba, já coloco o CMK aqui para gente. Cada menu aqui, para facilitar para o usuário, tem o seu respectivo nome, né? Então, contrato de locação está aqui. Cadê a posição da frota? Está aqui, né? Ele consegue ver aqui pelas abas mesmo. Deixa eu dar uma pincelada na tarifa. A tarifa é o que a gente falou, né? Em vez do cara ficar cadastrando 1000 tarifas para cada unidade ali, a gente unificou. Então, por exemplo, é mais a ideia que a gente tinha lá para a Europcar mesmo, antes da gente redesenhar lá no Locavia de mercado. Então, vou colocar um código CIP aqui, por exemplo, DMR, a tarifa, para a gente simplificar. E aqui na tarifa eu tenho os grupos dela, né? A gente seleciona ali a empresa, o grupo que ela vai pertencer, se vai ter uma vigência, né? Então, se ela for começar hoje, data de início, né? 2022. Data de início. Não pode ser maior que a data de tempo. Rafael, isso aí é o dia. Dia Diária. 11. Uma diária até 5 Isso é a tarifa dinâmica, né, Mário? uma diária até 5 diárias, por exemplo. De 1 até 5 dias, De 1 ele até vai cobrar 5 Até esse valor. 7, né? Entendi. Isso, aí só lá. Aí vai cobrar um valor para esse período aí. Se por acaso exceder o período,
vai ser cobrado uma diária a mais aí, que é a diária extra, que tem E a lá diária no fechamento. cheia, né, Mário? A diária cheia, que está lá quando fecha o contrato, está lá a diária, as diárias extras aí do pacote, né? Isso. Não, se o cara quiser de um dia indireto, de 1 a 1 mesmo, né? De um dia a outro, vai cobrar sempre a mesma coisa. Isso aí. Então, a ideia é a gente adiciona o grupo aqui, que é a tarifa que o EDMR ali vai Só valer, né? aproveitando aí dessas quantidades diária e período, isso aí para a rede casa vai funcionar? Ainda não, né? A gente vai adicionar nos hubs ali. Na segunda etapa, né? A rede casa, né, de 1 até 3, ela vai cobrar o valor de 1, e Não, vai. Nesse chegou caso, no 7, ela cobra o período de 7, né? não, aí é a mesma coisa que a gente tem lá. Você Isso aqui cadastrar é do 1 a 2 mercado. diárias, 1 a 3 diárias, de 1 a 3, vai cobrar o cara. Aí, se for o caso, se você passar para 7 diárias lá, ele vai pegar essa tarifa de 7 diárias. Ele vai mudando as tarifas aí. Na verdade, ela vai funcionar assim, Marinho. Só no MVP aí que a gente não tá priorizando ainda as integrações, não, para conseguir lançar, entendeu? Entendi. Mas aí, quando criar ali as opções para marcar handicars, parceiros, né, etc. Aí vai trabalhar daquela forma. Vai. Porque Isso. ali, se eu cadastrei uma linha do tempo de 1 a 7 e não tenho outras, aí, por exemplo, usei 8 diárias, ele vai cobrar a de 7, né? De 1 a 7, mais uma parte. Mais um. Tá. Exatamente. No caso dessa integração, né, que é com o Web Service OTA, ele lê ali a quantidade, por exemplo, se a requisição ali foi de 8 diárias, ele já nem entra nessa tarifa aqui não, né? Ela vai só até 7. Então ele tenta buscar uma tarifa que começa com 8, né? Agora, se ele entrar aqui, ele vai, se tiver, por exemplo, 3 ou 4 tarifas de 1 a 7 dias, ele vai pegar de menor valor, né? É assim que a integração do OTA lá funciona. A ideia é a gente fazer a mesma coisa, né? A gente aqui não modificou muito daquele período que tem do mercado, não, né? Aqui a gente só modificou mesmo a questão de ficar colocando várias tarifas, né, para a mesma unidade. Então, cada tarifa tem seu grupo de valor ali, então eu posso cadastrar para a mesma tarifa ali. De 1 a 7 dias aqui. Pro de luxo, por exemplo, um valor maior. Franquia 2000. Enfim. E ali, eu não sei se vocês viram, aqui eu consigo colocar um adicional, né? Esse adicional ali vai ser, por exemplo, se for uma tarifa integrada, né? LDW, por exemplo, que é uma tarifa que já vem com proteção, normalmente as tarifas de site já vêm com a proteção inclusa, né? Então eu já coloco o adicional aqui da proteção plus, por exemplo, né? E aí toda vez que eu cadastrar o contrato já vai cair lá para mim, né? Quando eu já selecionar essa tarifa. E aqui eu consigo adicionar os períodos dela, né? Então, por exemplo, vamos pôr feriado, Natal, né? No caso. Então, ele vai começar ali dia 10 de dezembro de 2022. Vou colocar até dia 20 de dezembro, por exemplo. E aí eu consigo colocar um acréscimo ou um desconto na tarifa, né? Então, a tarifa é de 120, eu vou colocar, sei lá, 25% de desconto. Confirmar. Então, toda vez que nesse período eu solicitar o veículo, ele vai ser 25% menor que 120 ou 250. Trabalhando com porcentagem, fica mais fácil de fazer essas tarifas promocionais, né? Porque a gente não... O Locavi, a gente conhece lá, a gente tem a questão lá da dízima, né? Então, com a porcentagem, a gente consegue diminuir essa questão da dízima bem melhor, né, no caso. E aqui a tarifa é para simplificar mesmo. Realmente, a dinâmica da tarifa no Locavia que estava do jeito antes, né? Estava bem complicado de se mexer, fazer integração, de
cadastrar para várias empresas. Aqui a gente cadastra uma só, coloca vários valores, né? Até as unidades aqui que ela faz parte também. E aí a pessoa gere lá de acordo com o que ela precisar. Eu acho que tem mais coisa que eu queria falar, né? Mas eu acho que a pincelada básica é essa. A dinâmica aqui acho que vale frisar esse pesquisar menu aqui, que ficou bem legal. E o processo também. Tirando esses módulos que eu frisei mais aqui. O resto é basicamente o mesmo fluxo, o mesmo processo, né? De multa, por exemplo. A gente vai lá, cadastra uma multa, pega, fatura ela, mesmo esquema, né? Do Locavia de mercado, é o jeito que o cliente trabalha, né? E é claro que a gente tem os clientes específicos, né? A gente vai trabalhando com os processos dele também à medida que a gente for implementando o Locavia, mas os processos de mercados já está bem enraizado aqui, a gente já consegue disponibilizar, né, para a maioria dos clientes nossos. Acho que a gente conseguiu criar de novo, né, o manual de processos, a separação dos hubs, né, o cadastro de pessoas, que é a questão do Big Data, e o menu de pesquisas ali. Aí, para a segunda etapa, a gente pretende fazer, né, as integrações, o faturamento antecipado, que é até um problema que a gente também tem lá, né, no nosso Locavia. A gente vai otimizar ele aqui, pensar como é que a gente vai fazer para ficar certinho, né, de uma forma que fique bem dinâmico, bem fácil de mexer também. Os workflows, né, a gente, questão de segurança de escada, né, de gerenciamento de usuário, a gente ainda não inseriu. E o estoque também, né, que é um desafio também que a gente está tendo lá no outro Locavia, que a gente, depois ou até em conjunto, né, a gente idealizar como é que a gente vai fazer aqui também. E acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida? Vou abrir aí para as perguntas, né? Tinha quem Isso. que queria fazer 2 perguntas aqui? É o Leonardo Evaristo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Rafa, na verdade foi só que a curiosidade é tão grande, eu acabei clicando em algumas opções aqui e vi que lá na tela do atendimento eu consigo abrir o atendimento com ele já fechado. Isso está correto? Certo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. CRM. Você vem Operação. Operação. Vamos lá. Atendimento. Fechar fluxo. Não, esse aqui a gente vai anotar Assim, o atendimento com ele fechado? Aqui o atendimento ele não pode iniciar fechado, né? Mas isso a gente está ajustando os processos ainda. Eu estou revisando Ótimo. tudo que a gente tem de revisar mesmo e para passar para o pessoal lá. Sim. Mas isso realmente é um processo que não pode haver. E outra coisa, já na tela do atendimento, se você clicar na aba sinistro, Certo. ele já está marcado. Isso deveria realmente acontecer? Sempre iniciar com ele já marcado? Isso aí vai do processo da pessoa. Normalmente, quando o cliente liga para o call center, né, é porque teve uma batida. Uhum. Né? Ótimo, então. Assim, Então, beleza. a ideia ali é facilitar mesmo o usuário de manipular o sistema, né? Então, acho que a questão do sinistro marcado é porque já tem, a maioria já é feita ali com o sinistro marcado, né? Beleza, então. Então é só essas duas questões aí. Obrigado. Alguém mais? Ô, Cássio, acho que pergunta mesmo em si, acho que agora até nem cabe tanto. Assim, a gente que já lida mais com o sistema, o primeiro desafio acho que até interno mesmo, a gente vai ter que absorver todas essas novidades,
muda tudo, né? Muda o Muda conceito tudo, ali. usabilidade principalmente, mas o E é know-how claro ali, conhecimento, nem todos, né? As funções, as funcionalidades que de fato aí, né? Uhum. Tiveram mudanças foi para melhorar o processo, né? Sim. Isso. Não, e é claro que nesse primeiro momento a gente até fica meio. Não cabe tanto falar muito antes de conhecer melhor, né? Então acho que a gente vai precisar conhecer ele melhor ali. É óbvio que inicialmente a gente vai criar alguns comparativos, isso aí vai ser inevitável, até pelo hábito, pela maneira de, ao longo dos anos, ser num formato, a gente mesmo vai criar algumas comparações e aí a gente vai servir até como critério de avaliar se cabe trazer alguma outra coisa ou se, né, a gente vai sentindo aí com o uso mesmo. A ideia é a gente apresentar e ter novos clientes, né? E ir migrando a longo prazo, né? Então, assim, o cliente que for utilizar o Locavia Web de inicial são clientes novos, né? Então dá para a gente conversar, falar, né? Olha, assim que funciona. Tenta entender como se fosse um produto novo, né? Um produto totalmente novo, baseado ali nos fluxos que a gente tem no Locavia de mercado, que já dão certo, né? Alguns a gente modificou porque já não é usual mais. Mas é um produto novo, o cliente vai usar ali, e à medida que for tendo as dúvidas, né, a gente vai respondendo, e à medida que for tendo as necessidades também, a gente vai desenvolvendo. Acho que é uma ferramenta bem melhor, né? Falar, acho que ficou bem melhor. Falando em ferramenta, Rafa, o Isaac perguntou aí se o banco é SQL Server. Inicialmente a gente está trabalhando com SQL até para facilitar na carga ali, né, do pessoal que for migrar também. Acho que foi informado, né, inicialmente para a gente que a gente ia trabalhar com Angular, mas acho que o SQL aí a gente tem trabalhado com ele, o pessoal já tem o conhecimento alto do SQL. Acho que a gente colocar no Angular, e como ficou muito responsivo, no eu Mongo, acho né? que... Ia ser no Mongo. Oi? Ia ser no MongoDB. Acho que até tem partes aí no MongoDB, né? Mas a grande maioria, a parte de negócio aí é no SQL Server. O Mongo é para pouco fluxo, né? Isso, exatamente. Mais parte de logs, essas coisas assim, Trabalhar com base grande assim no Mongo é suicídio. E a Locavia você se relaciona, não tem jeito, né? Sim. O pessoal do CSCX aí vai ter um pouquinho de dificuldade na questão de login, de autenticação, essas coisas aí, porque nada grava no banco, viu? Isso aí é totalmente seguro. Ou se grava, é bem criptografado mesmo. Mas o resto é tudo SQL mesmo. Beleza? Ô, Rafa. Oi. Esse Locavia Web vai ter integração com o Locavia Mobile ou vai ser criado um aplicativo separado à parte? Vai ser feita alguma integração nesse sentido? Não, a gente vai inserir nos hubs mesmo, né? A estrutura do banco tem algumas coisas que estão parecidas, mas é totalmente diferente. Então, a gente vai ter que realmente refazer a integração. A ideia é utilizar a mesma estrutura do mobile, né? A gente só refatora o back-end lá e já utiliza, né? O front que já existe lá. Não sei. A gente tem que pensar como é que a gente vai fazer nessa ideia aí. Mas, assim, a gente está criando, o pessoal do desenvolvimento aí está criando toda a responsabilidade nos tablets e no mobile também. Então, por exemplo, se entrar lá pelo browser, né, pelo qualquer browser do Chrome lá no mobile, ele reformula ali a tela, essa ferramenta
que eles utilizam aí é muito, muito legal. Ela Já está sendo refatora feito toda. responsivo já, né? Isso, exatamente. Então, se eu colocar no tablet, ele já vira certinho para ficar do tamanho do tablet. Se eu pôr no celular, ele já vira certinho, sabe? Bacana. E eu já vi vários aplicativos assim, né? Que é só um aplicativo que só abre a tela ele tem um browser dele lá mesmo que só abre a tela lá. Então dá pra gente até simplificar assim, né? Beleza. E o Beleza? mobile, Rafa? Ele está integrado ou isso faz parte do segundo? Não, é o que eu falei, né? O mobile não. É o que a gente vai ter que, né, verificar o que tem de diferente ali, né, e refatorar o back-end, por exemplo. Acho que o front-end não precisa, porque tá bem parecido, né, com o que o mobile tem também, com o que esse Locavia tem. Mas o back-end ali, a estrutura do banco, o que ele vai puxar ali, a gente vai ter que realmente refazer isso. Beleza? Mas eu acho que, igual eu falei, eu acho que não sei se vai ser assim, de uma demanda tão alta no começo por causa dessa responsabilidade, né? Essa questão no próprio navegador ali do celular o cara consegue acessar, no tablet consegue acessar, entendeu? Então, acho que os clientes que utilizam, né, a questão da garagem ali com tablet, você mudar para o local de mercado, consegue acessar no browser ali, dá a mesma coisa, entendeu? Então, vamos ver, né, à medida da necessidade que a gente for tendo aí, mas a ideia é a gente migrar mesmo. Beleza? Beleza. Mais alguém, gente? Perguntas? Não. Acho que é isso então, Rafa. Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aqui. É realmente o sistema inteiro, não dá pra gente passar, mas as coisas que realmente eu vi mudança drástica, né? Eu tentei passar aqui para vocês, mas fica aí o acesso, né? Eu de vez em quando eu restauro esse banco que está aí, então pode ser que agora modifique alguma informação que vocês inserirem, né? Mas eu vou tentar deixar a partir do dia 14, que o pessoal vai apresentar por esse endereço mesmo. Então, podem ficar à vontade para mexer, tá? Essa semana, próxima semana. Só mesmo brincar com o Locavia Web para vocês já irem acostumando, né? Perfeito. Beleza? Agradecer aí a apresentação, viu, Rafa? Parabéns aí. Obrigado. Tempo curto, mostrar um sistema inteiro, né? É complicado, mas foi de grande valia aí. É bom para a gente conhecer. Parabéns também para a equipe web, né, que está desenvolvendo ele. Isso. Falando aí na pessoa do Marconi, cumprimento todos. E vamos embora, mais um produto. Isso aí. É o que eu te falei, né, Pedro? Acho que vai ter que ter mais apresentações, né? Mas tentar passar o que realmente mudou drasticamente aí. Não desmerecendo o pessoal do back, o pessoal do front tá de parabéns, tá? Pô, ficou bonito pra caramba. Tecnologia, o X-Wing aí, ó. O X-vencedor aí tá arrasando. Tá doido. Chique mesmo. Fazer uma Nada no pergunta mercado aqui. parecido. Eu nunca vi não, cara. Bonito assim desse jeito, não. O web, né? O sistema web com essa usabilidade é difícil encontrar aí no mercado. Principalmente, né, já falando para vocês, concorrente. Concorrente nenhum tem uma usabilidade dessa. Essa questão aqui isso aqui eu fiquei impressionado, né? A gente pega um cara aqui, ele abre uma segunda aba. Isso aqui é legal demais, que aí dá para o cara mexer em vários módulos ao mesmo tempo ali. E a responsividade dele aqui está excelente. Então, por exemplo, se eu cadastro aqui, né, já cai aqui para mim, já para eu selecionar na hora. Cara, isso ficou muito bom. Na verdade, o que a gente pensou aí? Eu não sei quem que estava comentando aí, dando os parabéns. O nome. Quem que falou aí do front?
Me perdi aqui. Quem que é? Maduro. Ah, o Fábio. O que que a gente pensou aí, Fábio? É otimizar o tempo do usuário, sabe? Tudo da tecnologia UX Win é voltado para o usuário e facilitar a vida dele, o dia a dia. Que é a questão dos processos aí. Também você pode, quando você entra num módulo aí, num menu específico, você pode ver que tudo que ele precisa está logo acima ali na parte Isso. superior. Então ele está dentro de atendimento, ele vê lá as tabelas referentes a atendimento, a parte de sinistro, relatórios. Então, o que que a gente quis? Facilitar a vida do usuário. Ele está em um determinado módulo, tudo que ele precisa vai estar ali dentro do espaço dele, né? Então ele não precisa ficar correndo ali, buscando em outro lugar. E Isso. quando ele precisar, vai abrir em uma outra aba, né? O que vai facilitar, ele não vai perder o que que ele está fazendo. Então, Exatamente. é ganho de produtividade, né? Otimizar o tempo operacional ali do funcionário, né? Da locadora. E Tem, já tem previsão para outros idiomas aí? Esse é um MVP, né? A gente tá correndo aí para fazer esse lançamento aí para o Fórum da Habla, mas basicamente depois que lançarmos aí é trabalhar nas evoluções, que são as ondas seguintes, e com certeza trazer, né? Que é o nosso principal propósito, que é internacionalizar a Info. Acho que esse sistema aí não tem nada igual no mundo, né? A gente quer atender também a Europa. Então, em breve aí, junto aí com as próximas ondas, a gente vai traduzir todo o sistema, principalmente na língua espanhola e americana. Sim. Eu vi ali no menu, acho que é de atendimento, um monte de país. Falei assim, poxa, que bacana. Ah, não. Vender para todos. O Isaac tá com a É, mão esse aqui é levantada o... aí, você quer falar Isso alguma ali é coisa? cadastro, eu acho. Vamos falar o Isaac quero aí sim, pra gente. para Desculpa, fechar aí, né? Isaac, eu acabei de Uhum. cortar. Não, tranquilo, tá tudo certo. Não, mais assim, a título, eu comento no time ali na squad, né, a respeito do novo sistema, tudo, do Locavia Web. Isso já pode ser apresentado? Não pode ainda? Posso mostrar para eles? Não pode? Internamente? Internamente no caso, né? A Eu turma tá aí, falo não? o time do Frotas, no caso. A turma O não time do entrou, Frotas. não, Isaac? Eu não sei se todos entrou, não, hein? Os da Info, sim, né? Mas agora tem o pessoal que é de outras empresas que estão Não, das outras empresas eu te peço para. Não Vou mostrar, pedir todos aqui para. segredo. Né, eu sei, até a turma trabalha aí direto com a Unidas, a outra turma com a Localiza. Pedir para ainda não mostrar, porque a gente vai fazer o lançamento pro mercado, como o Cássio falou, nos dias 22 e 23 de novembro, lá no Fórum da Habla. Então, a ideia era apresentar para nós, a Infofamília aqui, né, essa grande novidade. Tá todo mundo com expectativa de já ter algum contato, de poder ver. Então, a ideia era a gente apresentar internamente hoje, e aí o lançamento dias 22 e 23. E aí, a partir dessa data, fiquem à vontade. Aí não só podem, como devem fazer propaganda aí do Locavia Web. Acho que antes vai criar uma expectativa, né? E acaba que perde lá. A gente quer fazer um grande barulho. E fazer a surpresa mesmo, né? Fazer uma surpresa para o mercado. Show de Tanto que a bola. gente estamos, né? Vocês vão ver fotos aí, a gente está preparando um evento fantástico, lançamento de produto fantástico, porque a gente está levando alguns brindes aí bem, vamos dizer que marqueteiros, porque teremos lá mais de 1.000 pessoas, né? Como eu falei. Então, todos estarão, na verdade, todos estarão com pertences da Info, né? Especificamente aí do Locavia Web e a mostra. Então, vai ser um marketing ambulante durante o evento e vai ser uma experiência bem legal. Mas depois aí eu passo mais detalhes, para não estragar a surpresa. Fechado? Legal. Perfeito. Então é isso. Obrigado, Rafa, pela apresentação. Obrigado Valeu, a todo gente. mundo que participou. Foi muito bom conhecer o tão falado Locavia Web, né? Eu vou disponibilizar aí, Pedro, depois,
o que eu falei aqui, né? Eu coloquei um resumo bem simples aqui no Prezi, mas vou fazer uma apresentação no PowerPoint do que eu falei aqui, do que mudou mesmo, né? Para você colocar lá no Wiki. Não, perfeito. E Beleza? depois a gente sobe o vídeo também da apresentação, para quem não pôde participar. Perfeito. Então é isso, Beleza, pessoal. Isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até breve. Até Boa mês que vem. noite. Até a Boa próxima. noite. Até dia 3, né? Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite aí pra Abraço. todo mundo. Boa noite. Valeu, Tchau. galera. Tchau.